som? Agora. Pronto, meus irmãos, fico mais à vontade assim. Que alegria estar aqui com vocês. Tenho alguns amigos muito queridos daqui. Que coisa boa. Pastor Edivan também, pastor muito querido. Maravilhoso. Irmãos, desde sexta-feira estamos expondo o livro do profeta Malaquias. É uma missão muito prazerosa e ao mesmo tempo árdua, porque é um livro que tem muita informação. É um livro também muito pesado. A primeira palavra, o livro começa com a palavra sentença ou peso, da palavra do Senhor contra Israel. Então é uma sentença de Deus, é uma palavra pesada, é uma palavra que é, até certo ponto, indigesta para quem ouve e também para quem fala. Ontem a gente estava expondo o capítulo 2, a sentença de Deus contra os sacerdotes. Os sacerdotes do povo tinham se corrompido no tempo do profeta Malaquias. E o livro é tão pesado que o Senhor chega a dizer: quem dera que houvesse alguém que fechasse a porta do templo, porque eu não estou aceitando o culto de vocês. O livro é tão pesado que o Senhor chega a dizer que vai passar esterco no rosto dos sacerdotes, porque eles estavam oferecendo sacrifícios impuros e desonrando o nome do Senhor. Não é uma mensagem fácil, mas é a palavra do Senhor. É uma mensagem atualíssima. No tempo do profeta Malaquias, as pessoas estavam profundamente desesperançadas. No tempo do profeta Malaquias, as pessoas tinham dúvida se Deus realmente amava elas. Elas estavam sem ter certeza diante de tanto sofrimento. Eles estavam, o reino do sul, Jerusalém, após voltar do cativeiro da Babilônia, 100 anos após o retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia, estava sendo oprimido pelo Império Persa, pagando tributos altíssimos. Estava sendo um tempo de muita pobreza, um tempo muito difícil, onde as pessoas começam a duvidar do amor do Senhor, onde os sacerdotes, os líderes religiosos, começam a se corromper e o povo indo junto, se corrompendo também. Os sacerdotes se desviaram e estavam levando o povo do Senhor também a se desviar da palavra do Senhor. Na sexta-feira nós vimos que Deus ama o seu povo e que ao longo da história o tem preservado, mas também traz sua sentença contra toda a maldade. Ontem nós vimos que Deus não aceita um culto que não é feito conforme a palavra do Senhor. Falamos que Deus não nos chamou para sermos criativos, mas para sermos imitadores. Precisamos imitar. Ser discípulo é imitar. Refletir a imagem e semelhança é imitar quem Deus é. Falar como Ele falou, andar como Ele andou. E que toda vez que a gente adiciona ao culto ideias humanas, a gente deixa de glorificar a Deus para glorificar o homem. Toda vez na nossa vida que a gente conhece a palavra do Senhor, mas age diferente. A palavra do Senhor diz assim: mas eu tenho uma ideia e vou fazer diferente. Dá errado. Desonramos o nome do Senhor. E esse caminho é um caminho de desvio da palavra do Senhor. Então, diante desse cenário, meus irmãos, o livro do profeta Malaquias continua, agora falando às famílias. Deus traz sua sentença contra os pecados de matrimônio. E fala da vinda purificadora do noivo. Então, abra comigo aí, abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, no
no capítulo 2, a partir do verso 10. Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 10. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O último profeta que Deus envia do Antigo Testamento, após um período de 400 anos, sem levantar nenhum profeta, até aparecer João Batista e Jesus Cristo na sequência. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias 2:10, vamos ler até o capítulo 3, versículo 5. Não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida contra Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai Santo, pedimos que o Senhor, na sua grande graça, na sua infinita misericórdia, esteja hoje conosco nessa manhã, conforme a tua promessa de estar com o teu povo. Cremos e sabemos que o Senhor está aqui, mas rogamos a ti que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, confrontando os nossos pressupostos, confrontando o nosso pecado, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, tenha total liberdade de nos convencer e de nos fazer, Senhor, servos fiéis do Senhor.
Transforma o nosso coração conforme a tua palavra, não conforme o nosso achismo, não conforme a moda do mundo, não conforme as estações que são tão passageiras, mas que o nosso coração esteja aberto e que seja terra fértil para a tua palavra germinar, frutificar e dar frutos para a eternidade. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a partir do verso 10 do capítulo 2, como começamos a nossa exposição, do verso 10 até o verso 12, o Senhor traz a sua sentença contra casamentos mistos. E é muito interessante falar isso num congresso de jovens. Porque muitas vezes a gente até fala assim: eu conheço uma moça, ela é uma moça muito boa. Eu conheço um rapaz, ele é um rapaz muito bom. E muitos jovens chegam dizendo: eu estou apaixonado ou apaixonada por uma moça, por um rapaz maravilhoso, maravilhosa. Só que ele ainda não é evangélico. Só falta para ele ter Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. E a Bíblia adverte a gente para que não entremos em julgo desigual. É um livro da antiga aliança, sim. Mas o princípio desse texto é eterno. Então, olha o que Deus está falando aqui para a gente. Verso 10 ao verso 12. Principalmente você que ainda não casou. Você que talvez está namorando. Talvez até esteja namorando com alguém que não é cristão. Bem, a vontade de Deus está explícita na sua palavra. Cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada, de capa a capa. Olha o que é que diz. Capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel. A abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor está falando contra o seu povo que tinha se casado com pessoas que estavam adorando outros deuses. No contexto da antiga aliança, o povo de Deus era uma nação, nação de Israel. E aonde expressamente Deus tinha falado para que eles não se casassem, não se associassem com outros povos, os quais fariam eles tropeçarem, eles irem para a idolatria. Observe comigo aqui Deuteronômio, capítulo 7, do verso 3 ao verso 4. Olha o que é que o Senhor diz. Não casem com as pessoas destas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, não tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele o destruiria. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11, do verso do 1 ao 6, traz o final da vida do homem mais sábio do mundo, Salomão. No final da vida de Salomão, ele se casou com várias mulheres que adorava deuses estranhos, e ele terminou a sua vida na idolatria, fazendo o que o Senhor reprova. Mas o Senhor desde cedo o advertiu. Na nova aliança, o povo de Deus não é uma nação como a nação de Israel, mas o povo de Deus na nova aliança também é uma nação santa, a igreja do Senhor, coluna e fundamento da verdade. E por que nossos jovens estão casando, se interessando por pessoas que não são do Senhor?
Ah, pastor, conheço um caso que deu certo. Que alguém casou com uma pessoa que não era crente, foi um namoro missionário. E se converteu. Irmãos, uma coisa é dar certo, outra coisa é ser certo. Deus é misericordioso. Sim. Tem um caso ou outro que dá certo. Mas tem muitos outros casos de irmãos, e talvez seja até o seu caso que me ouve aqui, que amargam uma vida duríssima. Casado com alguém, que você vem no culto domingo para a igreja e a pessoa vai para o pagode. Ou para o brega, ou tomar uma na laje. Irmãos, estamos diante de um texto da antiga aliança. Mas o princípio é eterno. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Queria convidar você a dar uma olhada. 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. Diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus, no Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A igreja está no mundo, sim, estamos no mundo, vivendo neste mundo, mas nós não somos do mundo. Deus continua nos chamando para sermos santos, separados. E a sua palavra precisa reger todas as coisas em nossa vida. Se na sociedade com uma empresa, com um não crente, já é algo que a Bíblia não recomenda, ao contrário. Imagine um casamento. Irmãos, isso é muito sério. Temos esquecido disso. E eu me surpreendi quando os jovens pediram para eu expor o livro do profeta Malaquias. Porque todas essas coisas, ao longo dos anos, parece que tem sido esquecida pela igreja brasileira. Não falo desta igreja, desse contexto, mas falo da igreja brasileira. Quantos irmãos têm se casado, entrado em julgo desigual? Agora também, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, 1 aos Coríntios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, também trata dessa questão de casamento, com quem se converteu já num contexto de casado, como casado, e que o cônjuge não se converteu. Então também tem orientação para isso, também pode ser o seu caso. Mas se você é jovem e ainda vai casar, não entre em julgo desigual. Se você não é jovem, mas ainda vai casar também, pode ser, né? Não entre em julgo desigual. Observe comigo, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 10 ao verso 15. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela,
que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os chamou para viver em paz. Então, assim, queridos, não se ponham em julgo desigual, mas se for o seu caso, de você já estiver nesse contexto, e o cônjuge não cristão quiser viver com você, continuar vivendo, que não separe. Amém, irmãos? Seguindo aqui, do verso 13 ao verso 16. O livro do profeta Malaquias, como eu já falei, aborda muito esse contexto de culto. É a sentença do Senhor contra o seu povo, mas também fala questões muito práticas do culto. E o culto é a reunião dos santos, sim, o ajuntamento do povo de Deus, mas a nossa vida também deve ser um culto. E em todas as coisas devemos glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nesse contexto, o profeta Malaquias segue confrontando mais pecados em relação ao casamento, em relação ao matrimônio. E aí é muito incrível, é interessante, é sensacional, que o verso 13, o profeta começa dizendo, olha, Deus não está ouvindo o culto de vocês, porque vocês estão sendo infiéis a seus cônjuges. Porque vocês estão sendo violentos com a sua mulher. E por isso que Deus não ouve você. Porque você divorciou. E eu odeio o divórcio. Vamos observar? Versículo 13, capítulo 2. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Então observe comigo, o povo está chorando no altar, está se derramando de lágrimas, está clamando o Senhor, só que Senhor, o Senhor não está me ouvindo. E aí o Senhor vai dizer, por que não está ouvindo? Porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Aquela aliança do casamento, que você voluntariamente veio ao altar, compareceu diante do Senhor e firmou uma aliança perpétua, vitalícia, até que a morte os separe, lembra? Pronto, o Senhor foi testemunha, viu? E o Senhor está dizendo, você foi infiel, adúltero, a mulher da sua mocidade. E é por isso que o Senhor não ouve. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É possível que você tenha sido adúltero. É possível que você tenha cometido adultério e tenha ficado ali. E ninguém mais sabe. Mas o Senhor sabe. É possível que você esteja vivendo em adultério, com a vida dupla. Era este caso aqui. Pessoas que estavam no templo, que diziam-se ser adorador do Senhor, mas durante o resto da semana, envolvido em adultério. Bem, tenho duas orientações bíblicas para lhe dar. Se você adulterou, se arrependeu e abandonou o pecado, mas seu cônjuge ainda não sabe, o Senhor hoje fez um. Você já abandonou o pecado, isso é uma coisa maravilhosa. Mas confesse. Confesse o pecado. Segunda coisa, se você está vivendo uma vida dupla, seu culto não está valendo nada. Deus não está aceitando seu culto. É como no futebol, quando alguém faz um gol impedido. Não vale de nada. Está perdendo seu tempo.
Se arrependa. Queridos, o Senhor está dizendo, eu não ouço vocês, eu não ouço as suas orações, porque vocês foram infiéis à mulher da sua mocidade. E aí o Senhor vai dizer, versículo 15, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Deus está dizendo assim, olha minha gente, presta atenção. Não é para vocês casarem com descrentes, porque eu quero um povo santo para mim. Não é para você estar vivendo em adultério, porque eu quero um povo santo para mim. E esse povo santo é feito de famílias. De 2 eu fiz um. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Gênesis 2:24. Por isso que se um dia você adulterou e a sua esposa ou seu esposo não sabe, vocês são um. Deus os fez um. Confesse. Peça ajuda ao pastor Edivan, ao pastor Lucas. Mas traga a luz. Traga a luz em nome de Jesus. Se arrependa. Queridos, seguindo. E outra coisa também, viu? Se acontecer que seu marido ou sua esposa confessar adultério, lembra que tem perdão. Tem um livro na Bíblia inteiro falando sobre isso, o livro do profeta Oséias. Ok? O povo de Deus é o povo do perdão. Eu digo isso na condição de casado. Amém, gente? Seguindo o versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Muitas vezes a gente pode cogitar o divórcio. Se você é um cristão de verdade, e você não tem a opção de divorciar. Se você quer viver para a glória de Deus, você não tem a opção de divorciar. Porque Deus odeia o divórcio. Se eu amo o Senhor, eu amo tudo que Ele ama. Se eu amo o Senhor, eu odeio também tudo que Ele odeia. Deus odeia o divórcio. Casamento, meus irmãos, é uma instituição divina. A Bíblia começa com casamento. Adão e Eva. O Senhor, Ele aparece como o pai da noiva. Faz da costela de Adão a Eva e traz a Adão como pai da noiva e como celebrante. E ali Adão faz os votos. Essa é carne da minha carne. Essa é osso dos meus ossos. A Bíblia começa com casamento. A Bíblia termina com casamento. O casamento... Que casamento? As bodas do Cordeiro. O noivo e a noiva. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai dizer, na carta aos Efésios, que o marido representa Cristo nessa união. Você marido, você representa Jesus Cristo. Você esposa, você representa a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E essa união testemunha para o mundo, para a igreja, para os filhos, o relacionamento de amor que existe entre Cristo e a igreja. E isso não é uma ideia nova. Está o livro do profeta Oséias para dizer que Deus é um marido fiel, que permanece amando e perdoando mesmo quando traído. E Israel era a esposa adúltera, que mesmo insistindo em seus pecados, em seus amantes, o Senhor continuava amando, perdoando e trazendo-a de volta. Que glorioso é o mistério entre Cristo e a igreja. Que glorioso é, irmãos. Um homem que representa Jesus Cristo e uma mulher que representa a igreja.
da costela de Adão, o Senhor traz Eva. Das feridas do nosso Senhor, da lança transpassando o seu lado, o Senhor traz a igreja. Tudo sincronizado, tudo apontando para o nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo. Então, casais, em nome de Jesus, descartem essa possibilidade do divórcio. Deus odeia o divórcio. Seguindo, meus irmãos, então, versículo 16 ainda. Capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Está falando de quê? Violência doméstica. Você, irmã, não precisa do feminismo para defender as mulheres. A palavra de Deus é suficiente. O Senhor abomina qualquer tipo de violência e esse tipo de violência. Deus odeia o divórcio e aquele que cobre de violência nessa perspectiva conjugal. Aquele que cobre de violência as suas roupas. A palavra de Deus, ela é suficiente. Só que o problema é que não conhecemos a palavra de Deus. Quando eu digo, irmãs, vocês não precisam do feminismo, é porque de fato a palavra de Deus é suficiente e propõe uma perspectiva muito superior de feminilidade bíblica. Homens, em nome de Jesus, não sejam machistas. Ser machista é outro câncer, tanto quanto o feminismo. A palavra de Deus é suficiente e ela propõe uma masculinidade bíblica saudável, a semelhança do noivo Jesus Cristo, que ama a mulher e se entrega por ela e dá vida. E ensina. Agora, como é que nós homens vamos dar vida pelas nossas esposas, se nem os pratos dentro de casa a gente quer lavar, né? É difícil, né? Me ajude. Então, meus irmãos, Deus odeia o divórcio. Deus odeia aquele que se cobre de violência. Deus não suporta esse ato de violência contra a mulher. E isso está na palavra de Deus. 400 anos antes de Cristo. Seguindo, meus irmãos, do verso 13 ao verso 16, diz que Deus não aceita o culto por causa do adultério, da violência e do divórcio. Se arrependam. Deus convida o seu povo a se arrepender. Se você já se divorciou, pastor, já me divorciei. Deus é misericordioso. Deus perdoa. O divórcio não é o pecado imperdoável. Mas se você está casado, permaneça em nome de Jesus. Permaneça em nome de Jesus, porque Deus odeia o divórcio. Se você quiser viver para agradar o Senhor, agora se você quiser viver para se agradar, entenda que esse não é o caminho do Evangelho. Porque quem quer seguir a Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Quem toma a sua cruz para morrer. E a gente diz que está disposto a tomar a cruz de Jesus e seguir para onde ele foi, para a morte. E a gente não tem graça de viver com a esposa, com o esposo. Precisamos rever nossos conceitos. Por fim, meus irmãos, chegando já na reta final, que eu sei que a hora está avançada para os irmãos, peço um minutinho de paciência para a gente concluir aqui
São muitas informações. Do verso 17 ao final, ao verso 5, a gente vê que o Senhor virá, trazendo purificação para os que o buscam, e juízo para os ímpios, para os que querem viver conforme os maus desejos do seu coração. Muitas vezes perdemos essa perspectiva de que o Senhor vem. Aqui, o anúncio é do Messias prometido. Observem comigo, capítulo 2, a partir do verso 17, diz o seguinte: vocês estão cansando o Senhor com suas palavras, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Então aquele povo, o povo do tempo do profeta Malaquias, 100 anos depois que Israel volta do cativeiro babilônico, estava desanimado de tanta injustiça, de tanta corrupção, e eles estavam vendo os ímpios se darem bem. E de fato, quando você trabalha, por exemplo, no ramo de venda, quem vende mais normalmente é aquele que mente, né? Aquele que, não, o negócio aqui normalmente vende mais, se dá bem. Normalmente quem é corrupto enrica mais rápido. Normalmente é assim. E infelizmente, parece que no Brasil a corrupção dá lucro, compensa. A coisa está frouxa. Você já teve essa impressão? É a mesma impressão daqui. Só que eles estão atribuindo isso a Deus. Ah, Senhor, quem está fazendo mutreta, quem está fazendo arrumadinho, está se dando bem. Parece que o Senhor gosta desse pessoal que faz as coisas erradas. Essa é a acusação seríssima que esse povo está fazendo contra Deus. E o Senhor está dizendo, vocês estão me cansando com essas suas palavras. Não é assim. E o que vem, Deus confronta esse pressuposto errado do povo. E o que vem em resposta a isso é dizer, marquei um dia, viu? Marquei um dia que o justo será poupado, será preservado, será salvo, será purificado, será redimido. Mas também marquei um dia de fogo e juízo para os ímpios. E esse dia virá. Por mais que vocês agora não estejam vendo isso acontecer, mas esse dia vem. Seguindo, meus irmãos, olha só o que diz, capítulo 3, verso 1, vai dando a continuação disso aí, vai dizendo o seguinte: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Está falando aqui do profeta, de João Batista, que vem antes do Senhor preparando o caminho. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá o templo, já virou a chave, está falando de Jesus. O próprio Deus viria àquele templo. A gente conversou um pouquinho sobre isso na sexta, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O segundo templo de Israel é mais glorioso do que o primeiro templo construído por Salomão, porque o próprio Senhor vem a esse templo. Deus que se fez ser humano, Jesus Cristo. E aí está falando da missão de Jesus Cristo, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem. Está falando para os justos. Aqueles a quem vocês buscam, vem para o templo. O mensageiro da aliança que vocês desejam. Quem deseja Jesus é os crentes. Ele vem. Está falando da primeira vinda do Senhor. E aí segue dizendo o seguinte, versículo 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Por quê? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então está dizendo que Jesus vai fazer o quê? Vai purificar. O fogo do ourives purifica o ouro, né? Tira o que é ouro e o que não é. O sabão do lavandeiro faz o quê? Lava, purifica. Está dizendo que no dia que Jesus, profecia, né? No dia que Jesus vier como ser humano, é isso que ele vai fazer, ele vai purificar. De fato foi isso que ele fez, morreu na cruz, derramou seu sangue
para nos purificar, para nos redimir dos nossos pecados. E aí ele segue dizendo o seguinte, verso 3, ele se assentará como derretedor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi. Então, o profeta está repetindo esse conceito, purificação. O Senhor vem, mas vem para purificar. Purificar os que o buscam, purificar os que o desejam. E refinará como o ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Então resolve o problema do livro. Aqui é uma parte muito importante, porque se um dos problemas do livro é que o culto não estava sendo aceito pelo Senhor por causa das más obras do povo, se o culto não estava sendo aceito ao Senhor porque os sacerdotes tinham se corrompido e não estavam fazendo o culto conforme as Escrituras, sacrificando animais cegos, coxos, roubados, vem o Messias, Jesus Cristo, purificar tudo aquilo ali. Porque por meio de Jesus, só por meio de Jesus, podemos oferecer a Deus um sacrifício agradável a Ele. Um sacrifício não, um culto agradável a Ele. Por causa do sacrifício de Cristo. Só por meio de Jesus podemos oferecer a Deus um culto agradável a Ele, por meio do seu sacrifício. E o Senhor vem para purificar aqueles que o desejam, aqueles que o buscam. E por fim, traz o outro lado. Ele vem para purificar quem o busca, mas também vem para exercer juízo. As águas do dilúvio, através das águas do dilúvio, do mundo antigo, Deus salvou Noé e a sua família, mas trouxe juízo ao mundo inteiro. A salvação da igreja também representa juízo para os ímpios. O Senhor salvou o seu povo do cativeiro de Faraó, do Egito, fazendo o seu povo passar por meio das águas do Mar Vermelho, a pés enxutos. Mas sobre as mesmas águas que eles passaram e foram salvos, morreram Faraó e todo o seu exército. O apóstolo Paulo diz que por onde vai, exala o aroma de Cristo, que é cheiro de vida para os que creem, mas cheiro de morte para os que perecem. Só existem dois lados, meus irmãos. E precisamos entender qual lado vamos ficar. Versículo 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra. Terei pressa em testemunhar contra. E aí vai dizendo as impiedades aqui. Feiticeiros contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O culto, a nossa vida precisa refletir o nosso culto. A nossa vida precisa refletir a nossa profissão de fé. O culto terá mais vida quando a nossa vida for um culto. Por fim, meus irmãos, tentando fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que a gente viu aqui na sua palavra, tentando resumir tudo numa sentença. Deus não aceitará o seu culto se você não viver de acordo com a sua palavra. Ele purifica os que o buscam, mas trará juízo sobre os ímpios. Vou repetir. Deus não aceitará o seu culto se você não viver de acordo com a sua palavra. Ele purificará os que o temem, os que o buscam, mas trará juízo sobre os ímpios. Algumas aplicações se faz necessária diante de tudo isso que a gente ouviu. Primeira, a nossa vida tem refletido, a nossa forma de viver tem sido um culto ao Senhor. Você tem cultuado ao Senhor com a forma que você tem tratado o seu cônjuge? Você tem glorificado a Deus através da forma que você tem tratado seus filhos?
Você tem glorificado a Deus através da forma que você tem honrado seus pais? Ou você não tem honrado os seus pais? Como está a sua vida diante do Senhor? Sua vida tem sido para a glória de Deus? Ou você está vivendo à procura da felicidade? Sem Deus você vai ser infeliz. E vai perecer. Mas quando vivemos para a glória de Deus, somos mais do que felizes. E somos guardados e preservados e purificados nele, conforme a sua promessa. Como você tem visto o casamento? É algo muito importante para fazer essa pergunta para os jovens. Muitos jovens aparecem dizendo assim, não, eu não quero casar. Ou então eu quero casar, mas não quero ter filho. Os valores estão trocados, minha gente. O que para Deus é precioso e honrado, parece que não estamos dando o devido valor. E estamos vivendo guiados por princípios mundanos. Como você tem visto o casamento? Como uma instituição divina. No começo da Bíblia tem casamento. No meio da Bíblia tem um livro só sobre casamento, Cantares, né? A Bíblia termina com casamento. Não é que todo mundo é obrigado a casar. O apóstolo Paulo não casou. Mas o casamento é precioso e honrado aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo, diferente dessa geração, não casou para se dedicar a Deus. Essa geração tem escolhido não casar para desfrutar do sexo sem compromisso. E tem escolhido não casar porque tem sido egoísta de não querer dividir a vida com ninguém. E isso interfere até na questão dos filhos também. Muita gente não quer ter filho porque é tão egoísta que não quer. Não quer espelhar e espalhar. Isso é uma decisão sua. Só é antibíblica. Queridos, por fim, você tem buscado no Senhor a purificação dos seus pecados? Você de fato tem confessado os seus pecados ao Senhor? Tem buscado abandoná-lo? Ou você tem vivido conforme o seu coração enganoso tem desejado? Por fim, de que lado você vai ficar? Do lado dos que buscam o Senhor e são por Ele purificados? Ou do lado daqueles que têm uma vida dupla, que chamam Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus? Do lado daqueles que vivem conforme os padrões do mundo, seguindo o curso do mundo, fazendo o que o coração enganoso deseja. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Ela é poderosa para transformar o nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu recado. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela Tua purificação. Pela Tua vinda purificadora, Senhor. Nos dá princípios e valores de acordo com o Teu reino. E arranca de nós todo o mundanismo. Nos faz olhar para a Tua palavra, para que por meio da Tua palavra a gente possa viver, porque ela é mais preciosa do que o pão que perece. Ela é o pão que sacia a nossa alma, ela é luz para o nosso caminho. Nos livra, Senhor, de tantos conceitos humanos, mundanos, que têm entrado no nosso coração. Estamos sendo constantemente bombardeados, mas pedimos ao Senhor para viver para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tratar o nosso cônjuge de forma digna do Evangelho. Nos ajuda a tratar nossas finanças de forma digna do Senhor. Purifica-nos, Senhor. Que a gente possa ter uma vida de arrependimento diante do Senhor, de purificação. E que naquele dia, Senhor, no dia que o sol da justiça raiar, trazendo a salvação em suas asas,
possamos estar do teu lado, Senhor, do lado dos servos fiéis, daqueles que ouvirão, servo bom e fiel, vinde ao reino preparado antes da fundação do mundo. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém.